Salve galera, então nós estamos aqui agora com a segunda parte do vídeo sobre temperatura corporal. Então a primeira parte nós falamos sobre a internação e sobre o que é e os primeiros socorros e sinais e sintomas que você deve verificar naquela vítima, e agora nós vamos falar sobre a hipotermia. Então vamos lá pessoal, roda a vinheta e bora falar sobre primeiro socorro. Pessoal, agora nós vamos falar sobre a segunda parte de um vídeo sobre a temperatura corporal e mais especificadamente sobre a hipotermia. Então, o que é a hipotermia? Hipotermia, ela é uma sensação que nós temos, tá? Uma ocorrência médica que nós temos relacionadas a queda da temperatura corporal. Então, nós temos ali, como foi falado, uma média de temperatura corporal que gira entre 36 graus mais ou menos, e a partir do momento em que o nosso corpo vai perdendo calor, que o nosso corpo não tem a possibilidade ou a capacidade de gerar calor, nós vamos sofrendo essa hipotermia. Então a hipotermia é a queda da temperatura corporal por conta de uma falha do nosso mecanismo, do nosso sistema, tá? Corporal de gerar calor. E o que acontece, tá? Como o nosso corpo tenta compensar essa queda, essa perda de calor e essa queda de temperatura. Você já viu, e todo mundo sofre com isso, e você viu alguma pessoa tremer de frio, certo? Então isso é extremamente normal. As pessoas que tremem de frio, elas são pessoas normais. E por que a gente fala isso, pessoal? É muito simples. Porque quando a gente está com frio, ou seja, quando há uma queda na nossa temperatura corporal, o nosso corpo, que é extremamente inteligente, ele faz o quê? Ele começa a tremer. E o que acontece quando há esse tremor? É uma tentativa do nosso corpo, ou seja, o nosso corpo ele produz esses estímulos involuntários, ou seja, esse tremor, para fazer com que haja um aumento do nosso metabolismo, gerando, em consequência disso, calor. Então, quando a gente está tremendo, na verdade é uma resposta corporal ao frio, de modo a estimular o nosso sistema, ao nosso metabolismo a gerar calor. Tá bom, pessoal? Então é extremamente normal a pessoa que está tremendo, mas quando a pessoa está com muito frio e ela deixa de tremer, é onde você precisa se preocupar, porque ela já não tem mais uma resposta do nosso organismo de modo a estimular o nosso metabolismo a produzir calor. E é aí que você tem que colocar a mão na massa e prestar os primeiros socorros para essa pessoa. Beleza? Então, quais são as causas associadas a essa hipotermia? Então, por exemplo, uma pessoa que está exposta a uma situação ou algum ambiente muito frio, ou seja, a pessoa ela vai para a neve, ela vai viajar e ela não tem uma roupa adequada para aquela situação de frio, ou seja, na neve, ela pode sofrer uma hipotermia. Além disso, uma pessoa que está muito exposta a chuva, ou seja, a pessoa toma chuva, é uma chuva muito fria, ela pode sofrer a hipotermia, ela está num ambiente muito frio e muito úmido, então ela pode sofrer dessa situação. Então tudo isso são causas relacionadas à hipotermia e você deve se precaver com relação a isso. Então há aqui também um chamado para a prevenção, ou seja, não abuse de uma chuva fria, não abuse de um lugar muito frio, ao exemplo, né, de uma região que contém neve, uma região muito fria, tá? Aqui, por exemplo, na região sul do país, você tem alguns lugares que tem uma
temperatura muito baixa. Então procure sempre se precaver nesse sentido, de modo a não sofrer uma hipotermia. E o que pode acontecer com o nosso corpo no caso de uma queda brusca de temperatura? Nós temos diversas situações, mas as situações mais corriqueiras e até mais graves que podem ocorrer, você pode ter, por exemplo, queimaduras. Então, por exemplo, se você está em determinado ambiente que seja muito frio, você pode ter a queimadura nas extremidades dos seus membros. Então, a ponta dos dedos elas podem congelar. E por que que isso ocorre? Por conta da falta de irrigação sanguínea. Certo? Então nós temos ali as extremidades do nosso corpo, uma irrigação sanguínea que é ali muito, não deficiente, mas é um lugar onde tem poucos vasos, então é difícil haver essa irrigação. E como o frio ele pode prejudicar essa perfusão, você pode ter aquela região queimada. Então não só a ponta dos dedos, mas você pode congelar, por exemplo, o nariz, as orelhas, as pontas, né, os dedos dos pés. Então é preciso ter bastante cuidado com relação a isso, e é uma situação que nós vamos falar sobre essas queimaduras e o que você deve fazer para prestar o primeiro atendimento com relação a isso. Além da queimadura, nós temos também um estado de inconsciência, ou seja, o frio ele pode evoluir para diversos sinais e sintomas, né, piorar ali a saúde daquele indivíduo, levando inclusive à inconsciência. E a partir do momento em que há essa inconsciência, essa pessoa também pode evoluir para a morte, ou seja, a pessoa pode morrer de frio. Isso não é uma situação incomum, pessoal. Nós temos diversos relatos aqui no Brasil, que é um país tropical, que é, de certa forma, uma região quente, mas nós temos diversos relatos que em tempos de inverno, ou até mesmo em situações que tem uma onda de frio ali, pessoas morrem de frio, ou seja, moradores de ruas, pessoas que não têm ali a possibilidade de se aquecer e que sofrem com essa situação, vêm a óbito por conta da hipotermia. Então é preciso se cuidar, é preciso tomar as devidas providências de prevenção de modo a não sofrer dessa situação. Beleza, pessoal? Então agora nós vamos falar sobre os primeiros socorros, sobre os sinais e sintomas desse mal que é a hipotermia, ou seja, a queda da nossa temperatura corporal. Então, vamos lá ver. Então agora, pessoal, nós vamos falar sobre os sinais e sintomas relacionados à hipotermia. Então, como primeiro sinal aqui, nós temos o quê? A pele da pessoa vai ficar fria. É lógico, né? Porque se ela está num ambiente frio, a tendência é que a pele dela esteja fria. Então, ao tocar a pele dessa pessoa, você vai verificar ali uma sensação de frio, certo? Além disso, a pessoa ela pode ter calafrios. Então, aqueles calafrios são aquela sensação de arrepio. A pessoa vai estar com a pele toda arrepiada. Então, você vai verificar que ela está com um sinal de hipotermia. E nesse caso, você precisa avaliar toda essa situação, como também o meio em que ela se encontra, para traçar ali um diagnóstico de hipotermia. Mas seguindo aqui, nós temos mais alguns sinais e sintomas. Nós temos então algo que está relacionado mais ao comportamento da vítima do que ali algum sinal externo. Nós temos uma confusão mental. Então essa pessoa ela vai ter uma sensação de confusão, ela vai estar alheia àquele ambiente, então ela vai estar meio confusa. Além disso, ela pode ter uma alteração da personalidade. Ela pode se tornar uma pessoa agressiva, ela pode se tornar uma pessoa mais nervosa. Então você vai conseguir verificar também essa alteração da personalidade, essa mudança de estado emocional que nós vamos falar já já aqui embaixo nos primeiros socorros. Seguindo aqui, pessoal, essa pessoa pode ter sonolência, seguida também do que? De uma consciência baixa. Não que ela vá
se tornar inconsciente, mas isso também pode levar ela à inconsciência, num estado mais grave, mas você vai verificar que a consciência dela está mais prejudicada. Então, também é um sintoma relacionado à hipotermia. Voltando aqui para os sinais, né, externos, ou seja, ponto de vista mais físico, ela pode ter uma rigidez muscular. Então, quando nós falamos dos tremores daquela pessoa, ela pode também ter uma rigidez muscular. Por quê? Porque ela vai fazer o quê? Ela vai tremer, ela vai se encolher, então ela vai se sentir toda contraída, de modo ali a evitar uma perda de calor, e isso pode até ser uma manifestação ou um comportamento inconsciente, né, que todos nós temos, mas essa rigidez muscular também se apresenta como um sinal físico daquela pessoa. E por fim, depois de toda essa situação, ela pode sim evoluir para uma inconsciência. E aí você precisa estar atento aos sinais vitais dessa pessoa, porque evoluindo para a inconsciência, ela pode também entrar numa parada e evoluir para a morte, se não for prestado os primeiros atendimentos, no sentido de você fazer o quê? Prestar um RCP, ou seja, uma ressuscitação ou uma reanimação cardiopulmonar, caso essa pessoa sofra uma parada, tá bom? Então esses são os principais sinais e sintomas, certo? Relacionados ali de uma maneira geral a uma vítima de hipotermia, e agora nós vamos traçar os primeiros socorros que você deve prestar a essa vítima. Como um sinal de primeiros socorros, o que você deve fazer? Você precisa remover essa pessoa do frio. Então, se ela está naquele ambiente gelado, se ela está num local em que ainda forneça, ou melhor, que ainda crie uma situação desconfortável para ela, que é um ambiente gelado, você deve remover ela para um ambiente mais quente, certo? De modo a fazer com que aquele estado físico seja alterado. Então você precisa de um local que tenha mais calor, de modo a preservar a saúde dessa pessoa. Além disso, pessoal, depois que você removeu essa pessoa do frio, se ela tiver, por exemplo, roupas molhadas ou roupas úmidas, o que você deve fazer? Você deve retirar a roupa dessa pessoa. E por que a gente faz isso, pessoal? Porque se a roupa estiver molhada e ela estiver num ambiente frio, aquela roupa vai servir como um congelador para ela. Então é como se ela estivesse ainda naquele ambiente gelado, por mais que você tenha removido ela para um ambiente mais quente, mas aquelas roupas vão servir como se fosse um condutor, né, daquela temperatura, para que ela ainda sinta frio. E não é só retirar essas roupas molhadas ou frias. O que você deve fazer? Se ela estiver molhada, você deve secar essa pessoa. Então não é só retirar as roupas molhadas, mas você deve secar e posteriormente cobrir essa pessoa com uma manta térmica, caso você tenha ali no seu kit de primeiros socorros, ou caso não, você cubra ela com um cobertor, tá bom, pessoal? Mas para que você faça isso, você precisa estar com esse corpo seco, porque se esse corpo ainda estiver molhado, ainda vai sentir frio aquela vítima, e cobrindo essa pessoa você consegue alterar aquele estado externo de modo a aquecer essa vítima, tudo bem? E além disso, o que você deve fazer? Depois de prestar esses primeiros atendimentos iniciais, de modo a trazer um conforto maior para essa pessoa, você deve acionar o socorro médico de emergência. Então você deve ligar para o SAMU da sua região e solicitar ali, caso você não tenha, o DEA e o kit de primeiros socorros. E caso você tenha o seu kit de primeiros socorros, o que você deve fazer? Você deve se precaver também, porque pode ocorrer dessa pessoa ter algumas queimaduras, e é um tema que a gente vai tratar já sobre como você prestar os socorros no caso de queimaduras, e você também precisa ter um DEA, ou seja, caso essa pessoa evolua para um estado de consciência e de uma parada cardiorrespiratória, você deve ter o DEA para, se for necessário, utilizar. Tá bom, pessoal? Além disso, cobrir essa pessoa. Então,
não é só cobrir essa pessoa com um cobertor. O que você pode fazer nesse caso? Você pode cobrir essa pessoa com um cobertor, você pode cobrir essa pessoa com um jornal, você pode cobrir essa pessoa com uma manta térmica. Então, sempre preservar ali a temperatura corporal dessa pessoa. Mas você não pode fazer o seguinte, jamais cubra o rosto dessa pessoa. Então, você pode colocar ali na cabeça, você pode fazer ali a cobertura, mas evite cobrir o rosto dessa pessoa, porque ela precisa respirar, porque o caso de hipotermia também causa uma baixa respiração nessa pessoa. Então ela tem uma respiração dificultosa, ela tem uma dificuldade de respirar, de modo que você também não consiga até mesmo verificar se ela está respirando ou não. Então é sempre necessário você verificar os sinais vitais dessa pessoa, estar próxima a essa vítima e verificar se ela está ou não respirando, até mesmo no estado de inconsciência, tá bom? Então jamais cubra o rosto dessa pessoa no momento do seu atendimento. E, além disso, você, como eu havia falado agora, verificar sempre os sinais vitais dessa pessoa, então se há uma perfusão sanguínea, se há uma pulsação, se ela está respirando, se ela está numa condição confortável e, além disso, você dá um suporte emocional para ela. E por que a gente fala desse suporte emocional? Como sinal relacionado à hipotermia, nós falamos o quê? Que ela pode ter uma alteração da personalidade. E quando ela tem essa alteração, você precisa, como medida de primeiros socorros, também dar um suporte emocional para essa pessoa. E jamais, pessoal, jamais dê algo para essa pessoa comer ou beber, porque ela pode sofrer ali de algum problema mais sério, de modo a você ter que prestar os primeiros socorros em outra situação, além do caso de hipotermia. E por fim, se essa pessoa evoluir para um estado de inconsciência seguido de uma parada cardiorrespiratória, você deve fazer o quê? Proceder com as manobras de RCP. Então, as compressões torácicas e as ventilações, de modo a gerar uma sobrevida para essa pessoa até a chegada do socorro médico especializado com o DEA, ou seja, o desfibrilador, caso você não tenha no seu kit de primeiros socorros. Tá bom, pessoal? Então, esses são os primeiros socorros gerais nos casos de hipotermia e o que você precisa fazer nos casos de um primeiro atendimento. Então, verificar os sinais e sintomas, verificar quais são os primeiros socorros de modo a preservar a saúde dessa pessoa e levar ela a um ambiente mais confortável, retirando ela desse frio e tomando os devidos cuidados até a chegada do socorro médico especializado, tá bom? Então, nós vamos seguir agora para uma ocorrência, ou seja, para uma situação de queimadura causada pelo frio e quais são os primeiros socorros que você deve prestar para que ela tenha ali as condições vitais, para que ela tenha um socorro prestado com eficiência e que você consiga também dar esse suporte à vítima de queimadura causada pelo frio. Então, vamos verificar qual que é os primeiros socorros. Então, pessoal, as queimaduras relacionadas ao frio têm um tratamento diferente das queimaduras relacionadas ao calor, principalmente na verificação desses sinais e sintomas e também dos primeiros socorros relacionados a essa situação. Então, vamos verificar quais eles são, tá? As queimaduras ocorridas pelo frio, você vai notar nesse paciente ou nessa vítima de hipotermia a pele pálida. Então, além da pele fria, que é um sinal e sintoma geral relacionada à hipotermia, você vai verificar que quando ocorre uma queimadura pelo frio, essa vítima tem a pele pálida. Além disso, pessoal, quando você tocar essa pele, você vai verificar que a vítima tem a perda da sensibilidade. Então, você vai tocar e você vai falar assim, você está sentindo alguma coisa? Ela fala assim, não, não estou sentindo nada, tá? E isso pode evoluir, ou seja, essa perda de sensibilidade pode evoluir para o quê? Um formigamento. Então, quando você tem um formigamento em algum membro ou alguma parte do seu corpo, isso também está relacionado ao que? A perda da
irrigação sanguínea. Então, muito tempo você fica ali apoiado numa perna, você vai verificar o quê? Que ela começa a formigar. Por quê? Porque ela perdeu irrigação sanguínea. Então, ela começa a formigar, é o momento em que vocês têm essa sensação. E quando há uma queimadura pelo frio, também pode causar o formigamento. Por quê? Porque não existe mais irrigação naquele local, tá bom? E também a sensação de congelamento, tá? Então, tudo isso vem em uma sequência. Então, você vai ver a pele pálida, a perda da sensibilidade pela vítima, o formigamento daquela região que foi afetada pela queimadura e a sensação de congelamento. E, por fim, o que você vai verificar? Você vai ter uma verificação relacionada a inchaço. Então, um sinal que você vai verificar ali é o inchaço e também pode gerar bolhas. Então, assim como uma queimadura de segundo grau, certo? Causada ali pelo calor ou pelo produto químico ou até mesmo por algum animal, certo? Você pode também ter bolhas no caso de queimaduras pelo frio. E como nós vamos prestar os atendimentos iniciais, ou seja, os primeiros socorros com relação a queimaduras pelo frio? Primeiramente, né, como uma abordagem geral, nós devemos fazer o quê? Remover a pessoa do frio, certo? Então você vai pegar aquela pessoa que está num ambiente gelado e você vai remover ela para um ambiente mais confortável, ou seja, um ambiente com uma temperatura mais amena, tá? E o que você deve fazer posteriormente? Como você vai lidar com uma queimadura, e essa queimadura pode ter uma bolha, nessa bolha nós sabemos que tem fluidos corporais, você deve utilizar o kit de primeiros socorros e o EPI, ou seja, o equipamento de proteção individual. E nesse caso nós estamos falando do quê? De luvas, certo? As luvas de procedimento, então pode ser aquela luva de látex que você tem no seu kit de primeiros socorros para prestar esse atendimento, porque pode ocorrer o risco dessas bolhas estourarem e você ter o contato ali com fluidos corporais e ter ali uma contaminação. Então, utilize as luvas de procedimento para prestar os primeiros socorros nesses casos. Além disso, pessoal, o que você deve fazer? As roupas molhadas e apertadas você deve retirar. Então, uma abordagem geral, que você deve retirar as roupas molhadas, úmidas, aqui você deve retirar roupas apertadas também, de modo a gerar ali uma situação mais confortável para aquela vítima, tá bom? Então, depois das roupas, o que você precisa fazer? Cobrir e estabilizar o membro. Então, aquele membro que foi congelado, aquele membro que sofreu a queimadura pelo frio, ele vai ser um membro que ele é rígido, certo? Diferente do calor ali, da queimadura pelo calor, a queimadura pelo frio vai gerar ali uma rigidez muscular. Então, você deve estabilizar aquele membro que foi congelado, de modo a evitar qualquer movimento, né? Fazendo com que a pessoa tenha mais sofrimento nesses casos. E também você deve fazer o seguinte, cobrir esse membro que foi queimado. E aí você vai cobrir de que forma? Você vai utilizar ali um curativo estéril, de modo que não grude naquela queimadura, certo? Então, assim como a queimadura do calor, né, que gera bolhas e uma queimadura mais grave, você deve cobrir esse ferimento. Além disso, pessoal, você não deve esfregar aquela queimadura. Então, se aquela queimadura tem uma bolha, você não deve esfregar aquilo porque pode romper a pele ali onde tem aquela bolha e dentro daquela bolha pode vazar ali um fluido corporal. Além disso, você deve retirar joias. Então, por exemplo, se essa pessoa tem um brinco e aquela região foi afetada, ou a pessoa tem um piercing no nariz e ela sofreu a queimadura daquela região, você deve retirar joias, você deve retirar acessórios. Então, esses atendimentos iniciais relacionados à queimadura do frio,
eles também estão relacionados aos atendimentos de queimaduras de segundo grau. Então, retirar acessórios ou retirar joias também é uma medida de atendimento inicial que você deve dar a queimaduras relacionadas ao frio. E, seguindo ali, você deve cobrir a lesão, como foi falado anteriormente, e não aplicar calor. Ou seja, pessoal, você deve pensar o seguinte: pô, aquela região está congelada, aquela região perdeu sensibilidade, aquela pele da pessoa está fria. Ah, eu vou fazer o seguinte: se eu aquecer aquela região, eu vou fazer o meu bem, eu vou ajudar a pessoa, eu vou prestar os primeiros socorros com eficiência. Mentira, pessoal, não faça isso, tá? Não faça isso porque você pode prejudicar ainda mais aquela região. Então, não aplique calor de forma alguma, ou seja, não reaqueça aquela região. O nosso corpo, ele é inteligente o suficiente para tornar ali aquela região, ou seja, reaquecer. O nosso corpo vai produzir calor de maneira natural, então você não precisa colocar calor ali, certo? Nem esfregar, nem reaquecer aquela região. Então, o simples fato de você cobrir já é o suficiente para você prestar os primeiros socorros de forma eficiente. E por fim, você não deve estourar as bolhas. Então, como já foi falado aqui, você deve apenas cobrir com um curativo estéreo, não furar essa bolha, porque pode vazar ali daquele ferimento fluidos corporais, e se você não tiver com equipamento de proteção individual, ou seja, as luvas de procedimento, você pode ter contato com aquilo e se contaminar, caso a pessoa venha a ter uma doença. Tá bom, pessoal? Então, no caso de queimaduras de frio, tá, relacionadas ao frio, esses são os sinais e sintomas e os primeiros socorros que você deve prestar a essa pessoa. Tá bom, pessoal? Então, esse foi um vídeo bem instrutivo. Nós trazemos aqui também um vídeo relacionado à intermação. Então, se você está assistindo esse vídeo e quer saber sobre a intermação, ou seja, a continuação desse vídeo relacionado à temperatura corporal, procura aí no nosso YouTube, ou ele está aqui em um dos lados, eu não sei, ele está aqui para você acompanhar. Então já tem aqui o cardzinho para você seguir e assistir mais esse conteúdo. E não esqueça de curtir a nossa página aqui no YouTube. Então dá o seu like, curta o nosso canal, ative as notificações e vai lá no Facebook e no Instagram curtir a página safe.365 e conferir os nossos conteúdos exclusivos sobre primeiros socorros, ficando pronto assim para salvar muitas vidas. Então, pessoal, um grande abraço para você, fique com esses conteúdos exclusivos e acompanhe os nossos conteúdos das outras redes sociais. Um grande abraço e até lá! Além disso, você não deve É porque eu tô vendo, pessoal, eu tô vendo luz aqui, eu tô vendo as luzes e a luz tá ofuscando minha vida e eu não tô conseguindo ver. Você não deve esfregar, pessoal. Não, eu tô, mas assim, é tanta luz aqui, velho, que já começa a ofuscar o bagulho. Mas vamos lá. Vamos lá.